A graça e a paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um que está aqui. E para mim é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com vocês e que Deus esteja falando aos nossos corações na noite de hoje. Amém? O texto que iremos ler, deixa eu ver aqui, encontra-se em Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, explicava a respeito e constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos pela exposição da Tua Santa Palavra e que nessa noite, Senhor, o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que o Senhor esteja, ó Deus, falando, ó Deus, aquilo que nós precisamos.
Usa, Senhor, a minha boca, usa, Senhor, a minha vida. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o interessante é que logo no início, a partir do versículo 13, ele vai falando assim: naquele mesmo dia. Ora, naquele mesmo dia se refere-se à ressurreição do Senhor Jesus. Então, estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 60 estádios. A Bíblia fala de 2 discípulos, que estavam a caminho de Emaús, e era aproximadamente, aqui no caso da minha versão, 60 estádios. Era como se fosse, amados, da igreja para Jardim Atlântico, em Olinda. Quer dizer, imagine você andar um percurso, tão longo como este. Então, eles andaram mais ou menos, no caso, 11 quilômetros. E esses discípulos, não diz se eram 2 homens. O que se fala muito é que seria um casal. E eles estavam, versículo 14, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Interessante é que no versículo 15, o Senhor Jesus diz assim, o texto: o próprio Jesus se aproximou deles. Ou seja, nós vemos que Jesus ele foi ao encontro daqueles homens. Aqueles homens, eles estavam em Jerusalém, eles viram tudo o que tinha acontecido, eles certamente passaram 3 anos com Jesus, viram os milagres, viram as ressurreições, viram todas as obras do Senhor Jesus. E esses homens, esses discípulos, melhor dizendo, eles estavam voltando para a sua cidade, que era Emaús. Eles desistiram, podemos dizer, da chamada, daquilo que eles estavam vivenciando. Por quê? Porque o sentido de vida deles tinha morrido. Imagine, a pessoa passou 3 anos com o Mestre, com o Senhor Jesus, viram milagres extraordinários, mas aquele homem estava morto e já era o 3º dia. E é justamente isso que Jesus, ele inicia a conversa. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais. Ou seja, Jesus ele procura, Jesus sabia do que eles estavam tratando, do que eles estavam conversando. Mas Jesus é meio que, para entrar na conversa, ele inicia essa pergunta. E eles pararam entristecidos. Ou seja, eles estavam tristes. Certamente eles estavam de luto pela morte do Senhor Jesus Cristo. Continuando, versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quer dizer, você é um forasteiro? Você não sabe de nada do que aconteceu, das últimas notícias? E o interessante é que no versículo 19, Jesus ele faz a seguinte pergunta: quais? Ora, nesse momento o Senhor Jesus ele faz uma pergunta provocativa, não deixa de ser provocativa, fazendo com que aqueles
discípulos falassem, verbalizassem tudo o que estavam sentindo, tudo o que estavam passando. E eles começaram a explicar que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, eles deram um relatório da vida de Jesus. E eles também fazem o seguinte questionamento, dizendo o seguinte: ora, versículo 21, ora, nós esperávamos que ele fosse, que haveria de redimir a Israel. Ou seja, esperávamos que ele fosse o Messias. Então, pense na decepção, que aqueles discípulos estavam. Eles estavam realmente tristes, decepcionados. O sentido de vida tinha morrido para eles, na cabeça deles, na mente deles. E quantos de nós não enfrentamos situações como essa? Uma decepção com uma pessoa, uma dificuldade, um estresse, um desafio, um luto, dentre outras coisas. E Jesus deu a oportunidade deles falarem, deles explicarem tudo aquilo que eles vivenciaram e daquilo que aconteceu. E o versículo 25, a princípio, pensamos que foi uma repreensão que Jesus deu àqueles discípulos. Porque diz assim: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. No original, o sentido dessas palavras significa o seguinte: vocês não compreenderam bem o plano messiânico, o plano da salvação. Em outras palavras, vocês não entenderam bem. Versículo 26. Jesus aqui ele começa a fazer uma explicação do plano messiânico, do ministério messiânico do próprio Jesus. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ora, várias vezes o Senhor Jesus, quando estavam com os discípulos, falou que ele iria padecer, que iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas eles não creram naquilo que o Senhor Jesus tinha dito. E quantas vezes nós estamos diante de uma dificuldade, diante de uma situação, temos a palavra de Deus pertinho de nós e não cremos nas palavras, justamente porque a nossa atenção, o nosso foco está no problema. E a tendência do homem, do ser humano, é justamente focar o problema, focar a tristeza, focar aquela situação. Então, continuando, versículo 27, e começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expôs o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar. O versículo 27 mostra que Jesus, ele se auto-explicou. Ele começou por Moisés, no caso, pela lei, certamente Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, todo o Pentateuco, mas também passando pelos profetas maiores, profetas menores, ou seja, eles tiveram uma tarde maravilhosa com o Senhor Jesus. Imagine você caminhando e Jesus se auto-explicando. Por que Jesus estava se auto-explicando? Em João capítulo 1 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ou seja, Jesus ele estava mostrando a ele mesmo, desde o início até aquele momento. Só que eles ainda não tinham percebido que era Jesus. Eles ouviram a mensagem de Jesus, mas na mente deles ainda era o Jesus que viveu com eles, mas que morreu na cruz e já era o terceiro dia daquele domingo. E o versículo 29 fala que quando eles chegaram na casa deles, Jesus fez o quê? Menção que ia adiante, que ia prosseguir. Porque eles disseram, mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e já declina o dia, e entrou para ficar com eles. Quando eu vejo esse versículo, eu me lembro daquela canção que diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas escrituras, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade, quero amar somente a ti, pois tu és o meu bem maior, faz um milagre em mim. Então naqueles momentos eles convidaram a Jesus a entrar na casa deles. Oh glória! E Jesus entrou na casa deles. Quando Jesus entra na nossa casa, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. E o interessante é que o versículo 30 foi um momento em que Jesus ele partiu o pão. Diz assim, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. É interessante esse fato, porque geralmente quem tem essa atitude é o dono da casa, ou a dona da casa. Mas na cultura oriental, eles convidam o estrangeiro, né, o forasteiro, dá o melhor que tem e deixa aquela pessoa à vontade. Mas geralmente é a pessoa que dá o alimento para aquela pessoa, o dono da casa. Jesus aqui ele teve toda a autoridade, toda a liberdade naquela mesa. Foi ele que pegou o pão, abençoou o pão e partiu o pão. Nesse momento, a palavra diz o seguinte, versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nesse momento, os seus olhos que estavam cegos para Jesus, nesse momento, os seus olhos se abrem para o autor da vida.
E eles viram, naquele momento, que o Senhor Jesus estava ressurreto. Que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então eles foram contagiados o quê? De uma grande alegria, de uma grande felicidade. Tanto é que o versículo 32 diz o seguinte: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, eles tiveram a experiência do coração ardente. Naquela tarde, quando o Senhor Jesus estava ministrando os seus corações, a própria palavra de Deus, os seus corações novamente se aqueceram. Oh, meu amado, minha amada, leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, viva da palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, é ela que faz com que o nosso coração arda pelo Evangelho, arda pela obra de Deus, arda pelo próximo e pelas nossas vidas. Deus tem um plano na vida de cada um aqui. E eu sei que muitas vezes temos dificuldades, temos desafios, mas o Senhor, nesta noite, Ele faz justamente o convite, como diz em Apocalipse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei ele comigo. Foi justamente a experiência que esses homens tiveram. Eles tiveram a experiência da ceia. A ceia. E para terminar, versículo 34. Os quais diziam, versículo 33. E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Ou seja, eles tomaram agora uma nova consciência. Eles tinham agora a revelação completa do Evangelho, do plano da salvação. Eles passaram a tarde com o Senhor Jesus, Jesus explicando, e quando foi no momento do partir do pão, eles reconheceram que era o Senhor Jesus. E nesse momento Jesus, justamente ressurreto, que tinha ressuscitado, e eles foram tomados de grande alegria, e eles viram que tinha agora uma missão a fazer. E qual era a missão? Anunciar o Senhor Jesus ressurreto. Aleluia! O nosso Jesus vive. O nosso Jesus ressuscitou. Nosso Senhor Jesus, Ele não está mais na cruz. O Senhor Jesus, Ele não está na sepultura, mas Ele ressuscitou e haverá de vir. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, minha amada, o Senhor Jesus, Ele vive. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. E eles tomaram essa consciência. E mesmo no perigo, andando cerca de 11 quilômetros, eles voltaram novamente numa região semiárida, de noite, um caminho perigoso, mas mesmo assim, eles cumpriram a missão. Chegaram onde os outros discípulos estavam e disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles reconhecido no partir do pão. Amém? Que Deus, com esta palavra, nos aqueça o nosso coração, que faça com que nós possamos anunciar a salvação para aqueles que precisam de ouvir e aquecer o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Amém. Deus os abençoe.